Último jogo do PSG na temporada aqui no Parque dos Príncipes, com o time já campeão, já tendo garantido o seu 12º título nacional. Seria mais uma partida comum se não fosse o último jogo de Mbappé aqui no Parque dos Príncipes, vestindo, claro, a camisa do PSG. Uma derrota por 3-1 com um gol de Mbappé. O resultado do jogo pouco importa. O Luiz Henrique fez muitas modificações, claro, para o time que entrou em campo, mas Mbappé foi titular e ele, claro, foi o grande protagonista do dia, da noite. Afinal, ele se despede da torcida e é um jogador que a gente sabe que tem não só uma história muito grande, mas muito especial com esse clube, ainda que não tenha sido apenas uma história de amor. Em muitos momentos o Mbappé chateou a sua torcida ou deixou a sua torcida desconfiada de muitas coisas, mas não há dúvidas de que é um jogador que marcou a história do clube, é o maior artilheiro do PSG na história, conseguiu isso em 7 anos e claro que é um jogador especial. Foi uma noite em que o PSG viveu algumas emoções contrastantes ali, muitos torcedores no apoio do Mbappé. Vale falar aqui que antes do jogo acontecer, a torcida organizada do PSG subiu uma bandeira com a imagem do Mbappé, fez uma homenagem ao Mbappé. Em alguns momentos a gente sentiu que tinha alguns torcedores vaiando, mas a maioria do estádio aplaudiu o Mbappé na escalação, aplaudiu, obviamente, quando ele fez gol, gritou o nome dele e no fim do jogo a gente teve uma festa de comemoração do título bastante bonita, com muitos fogos, orquestra, daquelas festas que Paris sabe organizar. O PSG gosta desses eventos e foi uma festa muito bonita e apenas nesse momento existiu uma menção ali a ser o último jogo do Mbappé, quando ele entrou para receber o troféu, né? Todos os jogadores entrando juntos, são citados nominalmente 1 a 1. O speaker do estádio falou: agradecemos ao Mbappé pelos seus 7 anos no clube, ele vai nos deixar ao fim da temporada, e gritou o nome do Mbappé junto com a torcida. Foi a única menção, então, do PSG na partida do Mbappé. Vai lembrar que o Mbappé, na sexta-feira, fez um vídeo informando que deixaria o clube. O clube não tinha ainda se pronunciado oficialmente e hoje, então, na festa, teve essa pequena menção. Ainda se fala numa possibilidade de algum tipo de homenagem do clube, mas ainda não sabemos se isso vai se confirmar. No fim das contas, foi uma noite em que o torcedor viveu um misto ali de emoções, comemorou um título que é importante, é um PSG cada vez mais forte na França, cada vez mais protagonista nacionalmente, mas que também vive uma semana onde foi desclassificado da Liga dos Campeões e perde o seu maior artilheiro. O Mbappé, não há dúvidas de que ele é, em termos de números, o maior jogador da história do PSG, mas é verdade que na hora que a gente fala de emoção, de jogadores que tocaram no coração do torcedor, a gente tem outros jogadores que muitos citam na frente do Mbappé, porque foi realmente uma trajetória em que nem sempre o Mbappé demonstrou estar tão feliz ou desejando tanto estar no PSG, e isso, claro, que faz com que os torcedores tenham ali uma questão emocional que é muito maior do que os números, né? O torcedor do PSG respeita muito o Mbappé, não há dúvida sobre isso. Conversei com alguns torcedores antes da partida começar e todos eles falam que não há dúvidas de que o Mbappé, em números, é o maior jogador do PSG e está entre as lendas do PSG, mas é difícil achar um torcedor que diga que ele é o maior ídolo, porque, repito, é um jogador que teve sentimentos ali, que provocou sentimentos mistos em muitos torcedores, mas não há dúvida do tamanho do Mbappé. Tecnicamente é um jogador que entrega 40 gols por ano, então o PSG ainda precisa entender se vai correr atrás de um outro atacante, de um outro jogador que traga mais gols do que os que ficam no elenco, se vai seguir uma linha mais coletiva, que é o que parece que está acontecendo, mas vai precisar trazer alguns jogadores importantes para essa equipe seguir sendo competitiva na Europa, porque a gente sabe que na França a coisa está resolvida, ainda que
um ou outro ano a gente tenha outros clubes franceses fazendo boas temporadas, o PSG não tem competição. Não tem competição no campeonato francês, então vamos ver o que o PSG apronta para a próxima temporada. Lembrando que ainda temos jogos do PSG, tá? Ainda faz 2 partidas fora de casa pelo campeonato francês, 2 partidas com cara de fim de festa, né? Mas um fim de festa em que o presente principal não aconteceu, que seria o título da Liga dos Campeões, mas não chegou nem à final. E uma final de Copa da França que acontece no dia 25 de maio. Esse sim deve ser o último jogo do Mbappé com a camisa do PSG, mas não será aqui no Parque dos Príncipes. Normalmente é disputado inclusive em Paris, mas no Stade de France. Mas não será por conta das Olimpíadas, então o jogo acontece em Lille e essa sim, 25 de maio, deve marcar o último jogo de Mbappé pelo PSG. 3-1 aqui então, mas com um resultado que pouco importa, uma derrota que pouco importa, porque o que contou mesmo, o que foi o grande assunto do dia e da noite aqui em Paris e no Parque dos Príncipes foi a despedida de Mbappé da sua torcida.